chamar a Andresa para dar oi, dar boa tarde aqui pra gente. Oi, Andresa, muito boa tarde. Oi, boa tarde, Neila. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o programa. E Aparecer. agora sim, apareceu. E vamos conversar, vamos falar sobre a Anatel e a gente vai conversar hoje com o Carlos Manuel Baigorre, que é o presidente da Anatel. Baigorre, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Boa tarde, Neila, boa tarde, Andressa. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Olha, Baigorre, nosso foco hoje era falar sobre esses 140 mil sites que foram bloqueados e também da decisão de fevereiro. 14 mil. 14 mil, perdão. Ó, já estão me corrigindo que não é 14 mil, é 15 Quem mil. dá mais? 15 mil. São quantos, presidente? Toda hora está recebendo mais ordens de bloqueio. Então, a última atualização que eu tinha era em torno de 14, mas a Neila com certeza está com o número mais atualizado, são 15 mil agora, então. Então vamos lá, falar desses 15 mil sites proibidos de operar no país e a decisão também de bloquear o Rumble. Então minha primeira pergunta é, todas as plataformas que tiveram que bloquear o Rumble, todas as plataformas, não, as operadoras que tiveram que bloquear o Rumble, elas cumpriram essa determinação? E se não cumprirem, qual é o próximo passo da Anatel? Bom, sim, o caso específico do Rumble, a decisão que a gente executou para bloqueio dessa plataforma foi uma decisão da Suprema Corte, do ministro Alexandre de Moraes, e nós executamos essa ordem de bloqueio e acompanhamos a efetivação dessa ordem de bloqueio junto às 22 mil empresas de telecomunicações. As informações que nós temos, até o último momento, o último relatório que encaminhamos à Suprema Corte foi de que todos os sites tinham bloqueios, todas as operadoras fizeram o bloqueio dessa plataforma, e caso não haja o bloqueio dessa plataforma por alguma operadora, nós comunicamos isso ao juízo para que tome as medidas necessárias, uma vez que é uma decisão judicial, e decisão judicial precisa ser cumprida. Presidente, a Rumble é a mais famosa entre as que estão nesse momento bloqueadas, né? Desse total aí de 15 mil, estava um pouco falha aqui quando você corrigiu a gente nos números, a maioria são redes sociais, como a Rumble, ou não? Explica pra gente um pouquinho esse número, por favor. Não, obrigado, Andresa. Bom, hoje nós temos algo em torno de 15 mil sites bloqueados. Esse número ele vai crescendo quase todo dia, porque as principais ordens de bloqueio que nós recebemos são ordens de bloqueio da Secretaria de Prêmios e Apostas, a SPA, vinculada ao Ministério da Fazenda. Desde que entrou em vigor a Lei das Bets, a Anatel tem um acordo de cooperação técnica com a SPA e nós recebemos listas e mais listas de sites que oferecem apostas por cota fixa, que são as chamadas bets, que não estão autorizadas pelo Ministério da Fazenda, que não se enquadram na lei. Então nós, junto com o Ministério da Fazenda, com a SPA, fazemos esse trabalho fundamental de combater as bets ilegais, que são as bets que não pagam imposto, que não cumprem a legislação sobre proteção do apostador. Então hoje essa é a principal ordem de bloqueio que nós temos. Plataforma de rede social, assim, puxando da memória, a única que eu me lembro é o Rumble, que está bloqueada. Todas as outras, a grande maioria dos outros sites são bets ilegais. E aí, com relação à Rumble, como é que funciona isso? Ela precisa dar explicações para a Anatel, ou essas explicações são dadas ao Supremo e, se forem dadas, o ministro Alexandre de Moraes é que comunica à Anatel? Como é esse trâmite? Vamos lembrar aqui que a Rumble está bloqueada por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque ela não apresentou um representante da empresa no Brasil, que é uma exigência legal, né, se eu não me engano, Baigorre, e também porque ela não bloqueou o acesso do Alan dos Santos, que está foragido, e nem os recursos que ele pode ganhar, né, por meio dos seus posts ali nas redes sociais. Então, já tem desde fevereiro que a Rumble está bloqueada por orientação do ministro. Como é que se dá essa comunicação? Bom, Andressa, a nossa atuação ela é no cumprimento de uma decisão judicial. Então, o ministro Alexandre de Moraes, depois o Supremo confirmou essa decisão. Há uma decisão, um despacho no sentido de que a Anatel tome as medidas para fazer esse bloqueio. E aí nós bloqueamos, junto às operadoras de telecomunicações, são 22 mil empresas de internet fixa, de internet móvel, que precisam implementar o bloqueio a esse site, a essa plataforma em específico.
A comunicação do Rumble, enfim, é o que é a parte, né, diretamente com o juízo. Então, a Anatel, ela basicamente só cumpre uma decisão judicial e se em algum momento houver uma decisão no sentido de contrário, de desbloquear, nós aguardamos a decisão. Então, se nós não fazemos nenhum tipo de interação com a Rumble, e inclusive, nem, assim, a princípio eu sei da razão por ver na imprensa, mas assim, a gente simplesmente recebe a ordem de bloqueio, a gente vai lá e bloqueia, a gente não pergunta por que razão, por que motivo, simplesmente nós cumprimos uma decisão judicial. A Starlink também cumpriu essa decisão, essa determinação da Anatel de bloqueio da Rumble, e a própria Starlink, né, chegou a ser bloqueada, não sei se esse é o termo certo, lá atrás por conta do X, né? Starlink, os X são todos do Elon Musk, e o ministro Alexandre de Moraes havia dado algumas determinações com relação ao X. Por não cumprir, se estendeu isso à Starlink. Nesse momento, a Starlink está cumprindo a determinação com relação ao Rumble? Sim, no nosso levantamento, a última atualização que nós temos, e ele não tem alterado desde que o Rumble veio a ser bloqueado já tem alguns meses, todas as empresas de telecomunicações no Brasil estão bloqueando a Rumble, inclusive a Starlink, que é a maior operadora de internet por satélite hoje no Brasil em termos de volume de clientes. Então, sim, todas as operadoras estão bloqueando e nós acompanhamos isso, e caso haja um desbloqueio, alguma coisa assim, nós comunicaremos ao ministro Alexandre de Moraes e o STF para que tomem as medidas que entenderem cabíveis. Vou fazer uma última pergunta, porque o presidente da Anatel está correndo ali uma reunião no assunto mais quente do dia, em relação à operadora de telecomunicação, a Oi, que entrou em processo de reação judicial no Brasil, mas agora tem uma novidade que ela também entrou com um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, está preocupando muitos fornecedores da Oi. Como é que está a situação? Como é que a Anatel vai lidar com esse novo impasse envolvendo a Oi, Magoi? Bom, Andrés, a gente está acompanhando essa situação da Oi. Ela entrou com um pedido de um Chapter 11, que é algo similar à recuperação judicial, à proteção dos créditos na recuperação judicial nos Estados Unidos. Nós estamos nós estamos em contato com o juizado do Rio de Janeiro, e fomos notificados na última semana a apresentar informações sobre quais os planos de contingência para garantir a conectividade da Oi em localidades, em regiões, vilas, onde o acesso ao serviço de telefonia só é possível por meio dos orelhões da Oi. Então, nós estamos dialogando junto com o Ministério das Comunicações, junto com a própria Oi, desenhando esse plano de contingência para apresentar ao juízo no prazo que foi estabelecido. Alcance da Oi hoje, se ela parar de operar, se houver uma determinação para que ela pare de operar no país por conta de todo esse processo envolvendo questões financeiras da companhia, quanto do país ficaria sem acesso a telefone? E a gente está falando de telefonia fixa, né? Isso, a gente está falando de telefonia fixa, no acordo que foi feito no âmbito do Tribunal de Contas da União para encerramento da concessão da Oi, ficou uma obrigação de prestação do serviço de telefonia fixa em localidades, algo em torno de 10 mil localidades, pequenos vilarejos, onde você tem apenas o sinal da Oi, apenas a telefonia da Oi. Na grande maioria, praticamente todas as localidades, há internet, mas não há telefonia. Telefonia é um telefone para fazer uma chamada. Você tem internet, você tem acesso à internet, a sites e tudo mais, pode assistir o Metrópolis, mas não consegue fazer uma chamada. Então, o que nós estamos avaliando, justamente para prestar ao máximo as informações mais fidedignas para a juíza responsável pela recuperação judicial aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, são justamente essas informações para que a tomada de decisão que cabe ao juizado seja feita com base em informações fidedignas e as mais atualizadas possíveis. Ainda usa telefone fixo no país, Baigorre? Isso é a pergunta que eu mais escuto. Bom, tem gente que usa, eu particularmente não uso, mas tem muita gente que usa ainda, e é isso que a gente precisa dimensionar adequadamente para informar o juizado, para que seja tomada a decisão com base num desenho de risco, de um cenário de avaliação de riscos que tenha com base informações atualizadas e fidedignas. Então, assim, nosso papel é servir à Justiça do Rio de Janeiro, justamente para que a tomada de decisão seja baseada nas melhores informações possíveis. Baigorre, obrigada pela entrevista. A gente espera você aqui no estúdio, né, Neila, da próxima vez, para a gente poder apertar um pouco mais
essas questões aí envolvendo a telefonia no país, que tem muito interesse aqui da nossa audiência. No próximo Dia Sem Crise, o senhor vem aqui. É isso aí. Combinado. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, até mais. Obrigado. Vamos agora de coluna, a coluna da Andresa e do Chalders, tem matéria quentíssima aqui